E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Hoje vim compartilhar um conhecimento que todos nós já sabemos que é assim, mas talvez não esteja consolidado numa frase ou numa palavra que isso é verdade. Ou seja, talvez nós não tenhamos trazido na nossa consciência isso, ou seja, afirmar essa frase, falar sobre ela, conversar, dialogar, entender o que ela significa e como ela funciona para que ela possa ser assimilada na nossa vida. Por exemplo, a sétima lei hermética, Hermes Trismegisto, se você for estudar sobre essas leis, a última ele fala sobre a causa e o efeito. Então, todo efeito tem uma causa. Tudo que você planta, você colhe. E isso na natureza é muito claro. Se você joga uma semente numa terra fértil, ou não às vezes, ela nasce. A árvore cresce. Então tudo tem uma causa e um efeito. No nosso mundo, à nossa volta, é fácil de perceber isso se você, por exemplo, bater numa parede ou numa mesa. Se você bater, você tem uma ação, que é você batendo na mesa, e você tem uma reação, que é a força contrária que a mesa ou a parede faz contra você. É por isso também que, por exemplo, esse carro ele fica parado no chão, porque existem uma força contrária a ele que sustenta ele. Ou seja, o carro está em equilíbrio com o chão, certo? Então ele fica. Se você colocar um carro sobre a água e soltar ele, ele vai descer, porque a força que a água faz contra os pneus do carro não são suficientes para que o carro fique parado em equilíbrio, certo? Então, essa é uma percepção que a gente pode ter no nosso mundo visível, que a gente consegue ver, a gente consegue testar isso. Só que em termos de causa e efeito, na visão de Hermes, ele leva muito mais a fundo isso. E isso volta para as nossas ações. Então, assim como é no nosso mundo que a gente consegue ver, também é no micro, ou seja, nas formas que nós não percebemos a olho nu. Então é um universo totalmente invisível no momento, mas existe paralelo a esse. Então a causa e efeito é uma lei que diz respeito, por exemplo, assim: se eu fizer o bem para alguém, a certo ponto esse bem volta para mim. Se eu der um bom dia para alguém, a certo ponto alguém vai me dar bom dia. Se eu ajudar alguém, a certo ponto, seja amanhã, daqui a um tempo, daqui a anos, não sei, alguém vai me ajudar. Então tudo que você planta, você colhe. Se você negar ajuda para alguém, no futuro, alguém vai negar ajuda para você se você precisar da ajuda. Se você fizer mal para alguém, se você der um tapa em alguém, certo momento no futuro, alguém vai dar um tapa em você. Porque o universo, o mundo à nossa volta, busca equilíbrio o tempo todo. Existe uma busca pelo equilíbrio. Então, tudo que vai e volta. É uma lei. Então, se você parar para pensar, isso é extremamente justo. Porque isso nos dá liberdade, ou seja, para nós. Bom, então, pensando de agora para frente. Então, se tudo que eu fizer, seja para uma pessoa, para um animal, para a natureza, para qualquer coisa, qualquer ação, qualquer coisa que eu, por exemplo, transformar em algo realizável, se eu realizar algo e aquilo for positivo, aquilo voltará para mim mais cedo ou mais tarde. Então, a partir desse momento que eu percebi isso, que isso fez sentido para mim, porque isso é totalmente justo, eu vou começar a praticar só coisas boas para que eu possa colher coisas boas. Causa e efeito. Então, o efeito das minhas ações vão ser coisas boas no futuro. Só que isso pode demorar um tempo. Talvez não seja agora,
Talvez não seja daqui a um ano, mas começarão a surgir bênçãos na minha vida, coisas boas na minha vida. Só que o que eu fiz no passado está existindo e está em processo. Então, às vezes, daqui a um tempo aconteça alguma coisa que eu pratiquei no passado para outra pessoa, que eu não ajudei ela, ou neguei ajuda quando eu podia, ou qualquer coisa do tipo. Então esse processo anda em conjunto. Só que a questão é, a partir de agora, eu não causar nenhuma situação negativa ou indesejável, desagradável, nem para mim, nem para as outras pessoas. Porque isso é algo que nós podemos controlar. Que isso acontece agora e o tempo todo. Então, seja uma situação no trânsito, ou alguém te pediu ajuda, seja qualquer situação. Por exemplo, você tá caminhando e para numa faixa de pedestre e tem alguém pedindo alguma coisa. Você pode criar no momento um ato de bondade e conversar com aquela pessoa, dar os seus ouvidos para ela falar, perguntar como é que ela tá, porque em última instância aquela pessoa, ela tá no momento naquela situação, porque ela seguiu a causa e o efeito. Então ela fez alguma coisa, aquilo surgiu um efeito na vida dela e ela tomou decisões perante aquilo e a vida resultou naquela situação. Então, seja você ou seja aquela pessoa, ambos estão sujeitos a passar por esse tipo de situação, porque essa lei, ela é neutra. Ou você pode plantar coisa boa, ou você pode plantar uma coisa desagradável. Ela é neutra, ela é totalmente neutra. Você pode sair falando mal dos outros, agredindo os outros, destratando os outros, e automaticamente isso volta para você mais cedo ou mais tarde, como da forma mais justa possível, porque isso é uma lei neutra. Então isso não tem nada a ver com nada. Isso é extremamente justo. Se você parar 10 minutos para pensar sobre isso, você pensa, ué, como que o universo poderia ser organizado? Bom, então, todo mundo que existe tem a opção de fazer o bem para as pessoas, porque na verdade a origem, eu acredito que era só fazer o bem, não existia essa escolha por fazer o mal. Hoje em dia existe, porque tá todo mundo na mídia, isso é algo normal, a pessoa fez o mal, foi dividido isso, mas isso não tem nada a ver com nós, talvez. Nós somos seres bons, só que a gente não tem consciência disso, porque é muita mídia, exemplos e tal. Então às vezes percebe-se que tem essa escolha de fazer o mal, o que foi dito como mal, mas nós somos seres bons. A nossa natureza é ser bom. Então, você tem a escolha, assim como todo mundo tem, de optar por fazer o mal. É uma escolha. Só que lembra, né? Plantou, colheu. Se você plantar uma árvore hoje, daqui a um tempo, ela vai crescer, ela vai dar frutos, você pode colher os frutos dela. Então, a energia é neutra. Então, leva isso em consideração. E como que nós semeamos e plantamos? Com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos comportamentos, tudo que as outras pessoas podem captar de nós. Então, em última instância, os pensamentos também criam isso na nossa vida e também criam efeitos. Porque a forma como nós pensamos, o pensamento é o maior desafio. Controlar os pensamentos na verdade, eu diria que é um dos propósitos da nossa vida. Controlar o que você pensa. Ou seja, acabar com essa desordem, essa bagunça e pensar, não, agora, a partir de agora, o meu desafio é monitorar os meus pensamentos. Então eu vou observar o que passa, que são muitos, e eu vou perceber o que está acontecendo no meu exterior e o que está acontecendo no meu interior. Em secreto, que é os nossos pensamentos. E eu vou tentar entender, é uma tentativa de início, o que faz com que eu pense daquela forma. Porque você pensa, você sente e você se comporta seguindo uma linha, né? Então, o nosso reflexo na vida, ela é resultado disso também. Então, é um baita desafio. E eu lembro que quando eu estudei Louise Hay,
o livro dela de Você Pode Curar a Sua Vida, ela diz que o desafio é você reduzir isso. Então, se você conseguir reduzir, por exemplo, 50% do dia, você tem bons pensamentos positivos, já é uma grande vitória. Ela menciona que 75% dos pensamentos dela eram bons e 25% não. E ela já trouxe muito resultado e conhecimento para as pessoas que acompanhavam ela. E ela com certeza fez uma passagem maravilhosa nessa vida e ensinou muitas pessoas e curou muitas pessoas e curou a vida de muitas pessoas através de si mesma. Ou seja, ela criou uma causa, ela teve um efeito e ela compartilhou com as outras pessoas. Legal, né, meu amigo? Isso aí é um grande desafio e não é ao mesmo tempo. É o impasse de perceber o mundo e a vida de uma outra forma. De perceber que tudo que nós vivemos até hoje foram histórias ou histórias contadas por alguém, sejam eles os nossos pais, sejam eles nossos amigos, sejam eles nossos colegas de trabalho, sejam eles da televisão, novelas, qualquer coisa que fez parte da nossa criação, da nossa mente, que são situações ou arquivos ou programas que estão instalados e que, através da nossa consciência, nossa percepção sobre quem realmente nós somos ou quem nós queremos ser, é possível que isso seja limpo e organizado da melhor forma possível, da forma natural de como a vida é, e não o que contaram para nós. Valeu, meu amigo, um abraço.